Fala galera, meu nome é Vander Desidério e esse é o canal Inversão. Se inscreva, deixa seu like e bora pro vídeo. E a regra do pênalti muda após a polêmica na Champions League. Deu ruim lá e viram que era algo que poderia acontecer novamente e enfim o Conselho Internacional de Futebol alterou a regra de 2 toques em cobranças de pênalti. E tudo por causa daquele lance polêmico envolvendo o Julián Álvares do Atlético de Madrid no jogo da Champions League contra o Real Madrid. Agora, se o jogador der 2 toques e fizer o gol, vai ter que bater novamente a cobrança de pênalti. Se perder, segue o jogo, nada muda. Antes, qualquer segundo toque, mesmo que acidental, como aconteceu, anulava a cobrança e o jogador não poderia bater novamente. A partir de agora, a regra vale para o tempo normal e também para disputas dos pênaltis. E essa nova notícia envolvendo o Neymar pegou todo mundo de surpresa e ninguém esperava, hein? O Pachuca do México quer contar com um jogador só para disputar o Mundial de Clubes. O clube, um dos mais estruturados do México, já fez contatos preliminares com a equipe e empresário do craque e avalia a operação como viável. A ideia do time mexicano é simples, É contratar o Neymar por um curto período, Só durante a competição, exclusivamente para isso e nada de vínculo longo, levar o jogador para jogar até a Copa do Mundo como quer o Santos. Para a diretoria mexicana seria uma jogada histórica, esportiva e comercial. Tudo depende da condição física do camisa 10 e claro, do aval da equipe que cuida da carreira do jogador que sabemos que é o próprio pai. Já imaginou se isso acontece? Do Santos direto para o Mundial de Clubes com escala no México? E o Bruno Fernandes disse não ao Al Hilal e permanece no Manchester United. O time da Arábia colocou 770 milhões de reais na mesa, mas o português recusou, uma das raras exceções nos últimos tempos. A proposta incluía um salário de 70 mil libras por mês, quase 6 milhões de reais, o que seria o triplo do que ele ganha na Premier League. O jogador português decidiu ficar, ele que tem um contrato até 2027, com opção de mais um ano, de estender esse contrato. O meia mostrou que ainda tem, certo compromisso com o time atual e mesmo nessa fase turbulenta já há algumas temporadas, quer continuar no clube e quer jogar ainda no alto nível. E isso foi o que ele disse, São palavras do próprio jogador. E o Simone Inzaghi não é mais o comandante da Inter e se despediu. É isso mesmo, acabou. O técnico italiano se despediu da Inter de Milão nessa terça-feira. Depois de uma temporada forte, mas com um final amargo, com o vice na Champions League e também no campeonato italiano, o técnico decidiu encerrar sua passagem. Em carta de despedida publicada no site oficial da Inter, Inzaghi chamou a saída de um dia difícil e doloroso. O técnico agora deve comandar o Al Hilal da Arábia Saudita. Com a saída de Jorge Jesus, naquele rumor que ele viria para a seleção brasileira, o clube saudita não mediu esforços pelo treinador da Inter e agora fecha com um dos técnicos mais valorizados hoje da Europa. E após levantar a taça da Champions com o PSG, o zagueiro Marquinhos chegou à seleção brasileira cheio de confiança e moral e já mandou o papo na entrevista coletiva. Quer ver Ancelotti repetir no Brasil o que Luiz Henrique fez no Paris Saint-Germain. Veja aí os melhores trechos da entrevista. Olha, as expectativas, o desejo, e a ambição, acho que é das melhores possíveis. O nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem. Então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar nele. Em um ano para uma Copa do Mundo, eu no PSG já vi que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em momento muito rápido, de curto prazo de tempo, então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também. A seleção brasileira hoje fez o seu primeiro treino com todos os convocados à disposição de Carlo Ancelotti. E talvez já tivemos pistas do que é que o técnico italiano está pensando para sua estreia no comando da amarelinha. No campo do Corinthians, o time titular veio com Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alessandro e Alexandro formando o quarteto da zaga, Casemiro, Andreas Pereira e Andrei Santos no meio, Vinícius Júnior e Estevão nas pontas e como centroavante, Richarlison, ele que volta, à seleção brasileira. A surpresa mesmo foi o Estevão como titular,
O garoto só tem 17 anos e pode ser, né, que seja titular na estreia do Ancelotti. Vale lembrar também que o Rafinha tá suspenso, então já é desfalque confirmado. E o Brasil vai com tudo, né, nessa quinta contra o Equador. O jogo acontece às 20 horas e a pergunta que fica é o que esperar dessa primeira seleção, dessa primeira aparição da seleção de Carlo Ancelotti. Vamos ver se esse time vai ser mesmo o que vai pro jogo. E nas últimas horas aconteceu algo surpreendente no Parque São Jorge, né? O que foi chamado de Revolução Corintiana, que começou hoje. Foi o que disse o presidente da Gaviões da Fiel, depois que cerca de 200 torcedores invadiram, né, o Parque São Jorge. Parece cena de filme, mas o que aconteceu foi que a sede foi tomada, polícia também foi chamada, 20 viaturas, 40 policiais foram, né, atender o chamado, né, da equipe da presidência do Corinthians, e o motivo da invasão foi para cobrar a reforma do estatuto do clube, principalmente, onde a principal pauta foi que membros da Fiel Torcedor também possam votar nas futuras eleições para a presidência do Timão. O encontro com o presidente interino Osmar e o vice-presidente Armando Mendonça foi pacífico, mas com um recado direto para eles: ou muda ou a pressão só vai aumentar. Vale lembrar que no último sábado, Augusto Melo e aliados tentaram retomar o poder do clube a partir de manobras que na prática não surtiram efeito. O clima foi tenso, afetou a equipe, como trouxemos ontem na entrevista do Garro, e parece que essa crise no Corinthians só está começando. E aí, qual notícia mais te impactou? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.